pessoal, aqui é a professora Raquel, sou professora de Ciências da Natureza do PEI Dona Pilar Garcia Vidal. E hoje eu trouxe para vocês mais uma aula. O tema da aula de hoje é radiações e suas aplicações na saúde. A aula é baseada na correção do roteiro de ciências da data de 29 de junho a 3 de julho. As habilidades a serem desenvolvidas. Investigar como as ciências e a tecnologia influenciam o modo de vida das pessoas, tanto ao acesso, transmissão, captação e distribuição de informações, como argumentar a respeito de uma atitude individual e coletiva, crítica e reflexiva, sobre a natureza dessas informações, os meios de veiculação e os princípios éticos envolvidos. Discutir as relações entre as necessidades sociais e a evolução das tecnologias para a saúde, compreendendo, com base em indicadores, que o acesso à saúde está relacionado à qualidade de vida de toda a população. Lição de casa. Então, eu pedi que vocês elaborassem um mapa mental sobre o tema radiações eletromagnéticas. Pedi que o mapa fosse feito à mão, que vocês colocassem o tema no centro e que vocês abordassem alguns aspectos. Conceito, diferença das ondas eletromagnéticas e onda mecânica, o espectro eletromagnético, as aplicações, benefícios e malefícios. Eu fiz para vocês aqui um exemplo, tá? Então, radiações eletromagnéticas. O conceito das radiações é que são ondas eletromagnéticas com fluxo de partículas que absorvem energia e que viajam para fora de uma fonte eletromagnética. A diferença de uma onda mecânica para uma onda eletromagnética é que a mecânica não se propaga no vácuo. Então, por exemplo, um som, a onda que a gente gera sobre a água. Já a onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo. O espectro eletromagnético, ele mostra para a gente o comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, menos energia tem. E dependendo do comprimento de onda, nós temos aplicações diferentes para essa radiação eletromagnética. Os benefícios estão relacionados às aplicações. Por quê? É o uso da energia do átomo. E esse uso da energia do átomo, nós vamos usar aonde? Na medicina, nas radiações que atravessam a matéria, como o raio-x, na capacidade, que é a radioterapia, a esterilização de equipamentos médicos, e outras aplicações, como rádio, TV, radares, sistemas de comunicação sem fio, fibra ótica, forno micro-ondas. E os malefícios? Os malefícios é a utilização dessa energia para um emprego militar, por exemplo, quando a gente está construindo armas de destruição em massa, ou os desastres nucleares. O segundo exercício. Vamos construir um espectro eletromagnético com colagem. Aí teve aluno que me procurou, disse que não estava conseguindo fazer colagem, se podia fazer desenho. Claro que podia, né? Então, eu fiz um espectro eletromagnético para vocês com desenho e a gente vai recapitular um pouquinho. O espectro eletromagnético, ele tem um comprimento de ondas, então quanto maior a onda, menos energia tem. Se tem menos energia, é uma radiação não ionizante. O que é que isso significa? Que ele não machuca as nossas células. Quem é que está nessa categoria? Tá? Então, as frequências baixas, as ondas de rádio, TV, micro-ondas, Wi-Fi, celular, a radiação infravermelha, a luz visível, todas elas são radiações não ionizantes. Já a radiação ionizante é aquela que carrega já mais energia. E conforme o comprimento de onda vai diminuindo, aumenta a quantidade de energia. Então, ela se torna mais destrutiva. Quem é que entra nessa categoria? A radiação ultravioleta, o raio-x e os raios gama. No terceiro exercício, eu pedi para a gente construir uma linha do tempo. Eu coloquei os eventos para vocês ordenarem e pedi que vocês dessem uma pequena pesquisada. O aluno que tivesse dificuldade podia conversar com seu colega e pedir ajuda na construção da linha do tempo, na busca de informações a respeito de alguns itens.
Então, aqui, a linha do tempo dos avanços tecnológicos. Né? Essa foto, então, é da linha do tempo que eu fiz. Ela está um pouco afastada, só para vocês terem uma visão geral da linha do tempo. Em relação à linha do tempo dos avanços tecnológicos, o que a gente pode falar um pouquinho disso? No final do século XIX e início do século XX, os avanços científicos tiveram como uma das principais consequências o desenvolvimento de algumas novas áreas tecnológicas, como a informática, as telecomunicações, a energia nuclear, a área de diagnósticos. Além desse desenvolvimento, essas áreas e suas tecnologias se tornaram cada vez mais populares e resultaram em inovações, como computadores, internet, telefonia móvel, que são os celulares, tratamentos médicos, processos de transmissão de dados por satélites, antenas, cabos. Entre os dispositivos provenientes dos avanços tecnológicos, alguns deles apresentam em comum o funcionamento com base nos conceitos do princípio da óptica e da eletricidade. Por isso foi que eu escolhi essa linha do tempo. Eu escolhi esses itens porque são dispositivos ópticos eletrônicos. Vamos lá. Em 1895, transmissão de informação sem fio. Uma das primeiras transmissões de informações sem fio ocorreu em 1895. O pesquisador foi Guglielmo Marconi. Ele utilizou impulsos de ondas eletromagnéticas e transmitiu as letras SOS em código Morse. Em 1896, aconteceu o quê? Foi a primeira comunicação oral, pública e formal da descoberta do raio-x. Ela aconteceu por William Conrad Röntgen. Na verdade, ele tirou radiografia da mão da sua esposa, que foi Ana Berta. E depois que ele fez toda essa descoberta, só em 1896 é que ele fez uma comunicação formal da descoberta do raio-x. E pouco tempo depois, os raios-x passaram a ser amplamente utilizados como aparelhos médicos, né? O que a gente sabe do raio-x? É que ele tem uma frequência que atravessa tecidos moles como a pele e sensibilizam os filmes fotográficos. Em 1898, controle remoto via ondas de rádio. Então, em 1898, Nikola Tesla ele obteve uma patente com o desenvolvimento de um controle remoto via ondas de rádio. E ele fez isso para a movimentação de uma pequena embarcação. Agora, em 1939, começaram a surgir os controles remotos para dispositivos de consumo. Esse aí que eu coloquei para vocês na foto, ele é um controle remoto que recebeu o nome de Philco Mystery Control, controle misterioso da Philco, em uma tradução livre, né? Ele foi o primeiro controle remoto sem fio e ele foi produzido para um meio de comunicação. Então, na época, ele foi desenvolvido para alterar as estações de um rádio. Em 1946, nós temos a ressonância magnética. Vocês sabiam que cientistas estadunidenses publicaram artigos afirmando que as ondas de comprimento de radiofrequência, criadas em um campo magnético, tinham a capacidade de interagir com átomos de nitrogênio, alterando seu movimento? Mais tarde, na década de 70, percebeu-se que essa interação poderia ser utilizada para estudar o corpo humano, e aí ela passou a ser utilizada na medicina. Uma curiosidade: como as ondas são criadas em um campo magnético forte, você não pode entrar com nenhum objeto ferromagnético nas máquinas de ressonância magnética.
Em 1947, o forno micro-ondas. Gente, o primeiro forno micro-ondas, ele tinha potência 3 vezes maior que a dos fornos de micro-ondas atuais. Vocês sabiam que o primeiro forno micro-ondas tinha 1,70 m de altura e pesava 340 quilos? Ele criava ondas eletromagnéticas com frequências muito altas, assim, que interagiam com as moléculas de água do alimento, fazendo com que ela oscilasse 2,450 trilhões de vezes por segundo. E esse atrito entre as moléculas de água é que resulta o aquecimento do alimento. Eu já tinha explicado isso para vocês, em relação ao aquecimento do alimento. Em 1947 ainda, o telefone celular. Claro, atualmente nós estamos falando na substituição do telefone celular por smartphones aí de primeira linha, né? Mas o telefone celular, os primeiros que surgiram no Japão. E eram aparelhos comerciais. Ele é um aparelho de radiofrequência que funciona como transmissor e receptor de sinal. Atualmente, eles são substituídos pelos smartphones, que adicionam recursos de computadores pessoais. Em 1950, a realidade virtual. A realidade virtual é uma tecnologia que permite ao usuário interagir com o ambiente virtual, enganando os sentidos. Em 1950, ele era utilizado por pilotos americanos para testes de voos. Atualmente, os óculos de realidade virtual surgem como uma promessa de revolucionar nossa maneira de interagir. A gente pode dizer que a realidade virtual, ela hoje permite até a realização de reuniões com pessoas distantes, como se estivessem todas numa mesma sala de reuniões. Em 1957, o primeiro satélite artificial do mundo foi o Sputnik 1. Ele foi lançado pela União Soviética em 1957. Desde então, cerca de 6.600 satélites de mais de 40 países foram lançados. Os satélites mudaram a maneira da gente se comunicar. Por quê? Porque eles permitem transmitir um sinal para qualquer lugar do planeta. A frequência das ondas eletromagnéticas utilizadas para a transmissão de sinais, ela varia de 5 kHz até 16 GHz. É por meio da comunicação via satélite que conseguimos nos comunicar com a Estação Espacial Internacional. E em 1959 eu pedi sobre o laser. Bom, pessoal, o termo laser, ele é uma sigla inglesa, né? E ele foi utilizado pela primeira vez em um artigo, em 1959. Ele trata de um dispositivo que produz uma radiação eletromagnética monocromática, mas como ele concentra uma grande quantidade de energia em um único feixe, ele pode ser utilizado para cortar peças de aço, realizar cirurgia, apontar estrelas. O laser de CO2, por exemplo, ele é muito utilizado em tratamentos estéticos. E essa foi a linha do tempo que eu preparei para vocês, falando um pouquinho dos avanços tecnológicos em relação a esses aparelhos ópticos eletrônicos. E eu estava dando uma olhadinha aí na de vocês. Algumas pessoas se empenharam bastante na pesquisa. Agora é hora de treinar. Então eu coloquei algumas questões para vocês lerem as questões. Eu sugiro que vocês deem pausa, porque quando eu terminar a questão, eu vou fazer a explicação da questão. Então, para você tentar responder, é ideal que você pause o vídeo, porque aí você lê, responde e depois você vê a minha explicação. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos, cujo funcionamento envolva a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle.
A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de terem fases opostas, serem ambas audíveis, terem intensidades inversas, serem de mesma amplitude, terem frequências próximas. Bom, pessoal, o que a gente tem que pensar? Que tanto as ondas de rádio quanto as de celular, elas estão se propagando no mesmo ambiente, que é o ar. E nós estudamos o quê? Frequência. Então, só pela palavra frequência, você já sabe qual é a alternativa. Agora, vamos entender um pouquinho sobre o porquê da resposta, né? Tanto as ondas de rádio como as ondas de celular, elas têm frequências muito próximas. Consequentemente, uma pode interferir na outra. Só que essa interferência ela é destrutiva e atrapalha ou até impede a passagem do sinal. E com isso daria interferência no funcionamento do avião, né? Na transmissão entre o avião e a torre de controle. A alternativa correta, portanto, a alternativa E. Próxima questão. Um garoto que passeia com seu pai de carro pela cidade, ao ouvir o rádio, percebe que a sua estação de rádio preferida, a 94,9 FM, que opera na banda de frequência de MHz, tem seu sinal de transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata de mesma frequência, que interfere no sinal da emissora do centro em algumas regiões da cidade. Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal da rádio do centro devido à atenuação promovida pelo ar nas radiações emitidas, maior amplitude da radiação emitida pela estação do centro, diferença de intensidade entre as fontes emissoras de ondas, menor potência de transmissão das ondas da emissora pirata, semelhança dos comprimentos de onda das radiações emitidas. E aí, pessoal? Bom, nós estamos falando em rádio. Os dois são rádios, os dois se propagam pelo ar, os dois têm a mesma frequência. Então, nós estamos falando em semelhança de comprimentos. Então, a alternativa correta. Então, podemos concluir que a velocidade de propagação da onda é a mesma. Se trata do mesmo meio, as frequências são iguais. Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de baixa intensidade, baixa frequência, espectro contínuo, amplitude inadequada, curto comprimento de onda. Bom, pessoal, o que a gente já aprendeu? Vocês mesmos fizeram vários vídeos sobre radiação eletromagnética e várias pessoas colocaram a lâmpada incandescente. As lâmpadas, elas estão numa frequência entre o infravermelho e a luz visível. Obviamente, ela é menor do que a radiação ultravioleta. Então, a resposta correta é baixa frequência. A alternativa correta, baixa frequência. O espectro de luz proveniente das ondas eletromagnéticas vinda de uma lâmpada incandescente é composto por radiações no espectro do infravermelho e luz visível, que são espectros com frequências menores que a do ultravioleta. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aproveitado bastante. Beijão, até a próxima aula.